Ei, estudante, você já se perguntou por que um conteúdo pode ser fácil para uma pessoa e difícil para outra, sendo ele o mesmo conteúdo? Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco dessa situação e vou te explicar também por que o conhecimento precisa de conhecimento. Quando você quer aprender uma coisa nova, você já precisa ter pré-requisitos de aprendizagem. Nesse vídeo também eu vou te mostrar a importância das revisões, especialmente a revisão de retomada, e vou te falar um pouco também sobre a importância dos registros de estudo para facilitar e favorecer toda a tua rotina de aprendizagem e melhorar o teu desempenho e o teu aproveitamento de estudos. Caso você não me conheça, aqui é professor Thiago Benedetti, eu sou professor de aprendizagem e o objetivo aqui do meu canal é mostrar para você como estudar do jeito certo. Se você tiver interesse sobre essa pauta, eu tenho o curso Sapiens, Manual da Aprendizagem, que é um curso de capacitação para estudantes. Se você quiser saber mais sobre isso, é só dar uma olhada na descrição desse vídeo. Mas vamos lá. Por que conhecimento precisa de conhecimento e por que é difícil ou fácil aprender um conteúdo? Por que para o Pedrinho pode ser muito fácil aprender biologia e por que para o Joãozinho pode ser muito difícil aprender biologia? Vamos lá. Seguinte, primeiro, conhecimento precisa de conhecimento significa que para você aprender uma coisa nova, né, então vamos pegar aqui que um conhecimento ele pode ser chamado de conhecimento novo. E o que é um conhecimento novo? É aquilo que você não sabe ainda, é aquele conteúdo que você quer aprender. Um conhecimento novo, para ser aprendido, ele precisa se conectar, ele precisa se associar ao que a gente vai chamar de conhecimento velho. Na verdade, não é um bom nome, né? Na verdade, a gente chama esse conhecimento velho aqui de conhecimento prévio. E aí, diante dessa dinâmica, eu quero te mostrar o seguinte. Como que eu aprendo uma coisa nova e por que às vezes aprender uma coisa nova é mais difícil? Olha só, vamos usar essa formulinha aqui para você entender melhor essa história. Aqui está escrito A mais B é igual a C. E essa formulinha, ela explica para a gente como adquirir mais conhecimento. É como se isso aqui fosse a fórmula da aprendizagem que todo estudante precisa conhecer. Então, em primeiro lugar, o que significa A mais B? A significa conhecimento prévio, ou seja, é aquilo que você já sabe, é aquilo que eu já sei. Aquilo que eu já sei é o conhecimento que eu já tenho guardado na minha memória. É o que eu já sei de matemática básica, de biologia, física, química, de noções de direito, língua portuguesa e por aí vai. Tudo isso que eu já sei, se a gente colocar aqui na nossa cabeça, imagina que a gente pode representar dessa forma. Imagina que aqui é uma pessoa e essa pessoa tem ali dentro dela, lá no cérebro dela, lá na cabeça dela, ela tem uma série de conhecimentos. Se a gente pudesse olhar dentro aí do teu cérebro, ele teria um visual, se a gente pudesse, né, enxergar o teu conhecimento, na verdade, a gente poderia, né, representar esse teu conhecimento da seguinte forma. Eu poderia dizer que tudo aquilo que você já sabe é um amontoado ali de bolinhas. E esse amontoado de bolinhas, na verdade, é uma representação do seu conhecimento, que é basicamente um conjunto de informações. Só que sim, teu conhecimento não são só informações, são informações que estão conectadas de alguma forma por uma relação de sentido e significado. Então você forma dentro de você grupos de conhecimentos que podem estar isolados ou conectados, certo? O fato é, esse conhecimento é o conhecimento prévio, é aquilo que você já sabe. E quando você quer aprender uma coisa nova, digamos que a coisa nova é isso aqui de vermelho. Quando você quer aprender uma coisa nova, essa coisa nova, ela precisa se associar àquilo que você já sabe. Então, se eu quero aprender, por exemplo, multiplicação em matemática, essa multiplicação, digamos que seja essa bolinha aqui. Essa multiplicação, para ela fazer sentido, ela precisa se conectar com alguma coisa que eu já sei de matemática. Eu já tenho que saber o que são os números, eu já tenho que ter uma noção de soma, eu já tenho que ter uma noção de quantidade, de contagem. Então, esse conhecimento novo sobre multiplicação só vai fazer sentido e eu só vou conseguir aprender se isso se conectar aqui. E a mesma coisa os outros. Se eu quiser aprender aqui alguma coisa sobre biologia, isso tem que estar relacionado aqui com aquilo que eu já sei de biologia. Se isso aqui representa outra informação de biologia, só que sobre outra coisa, né? Digamos que aqui é um conhecimento novo que eu quero aprender sobre zoologia, sobre os animais. Aqui é um conhecimento novo que eu quero aprender sobre botânica, sobre os vegetais. Isso aqui vai se conectar em outro lugar, mas ainda assim
no grupo de conhecimentos, na rede neural de biologia. E aí, a primeira coisa que você tem que saber, então, é essa, que o conhecimento prévio, aquilo que você já sabe, ele vai servir como pré-requisito para você aprender o conhecimento novo. Então, vamos guardar o quê? Que o conhecimento prévio, aquilo que você já sabe, serve de base, de fundamento, para você assimilar conhecimento novo, ok? Conhecimento novo, que nesse caso aqui, é aquilo que eu ainda não sei. E é por isso que o título dessa aula é Conhecimento precisa de conhecimento. O que acontece? Se eu tentasse aprender um conteúdo, vou botar aqui de azul. Digamos que eu vou tentar aprender uma coisa sobre Segunda Guerra Mundial, lá no conteúdo de história. E esse conteúdo de Segunda Guerra Mundial são essas bolinhas aqui de azul. Digamos que esse conteúdo ele está ali, mas digamos que eu nunca estudei história, eu não sei nem que tem Primeira Guerra Mundial, eu mal reconheço os países, eu não sei o que é geopolítica, eu não sei direito onde é que está a Europa, eu não sei direito quem é Estados Unidos, eu não sei direito um monte de coisa. Se eu não sei esse monte de coisa, se eu não sei nada sobre nazismo, se eu não sei nada sobre qualquer outra situação que se envolva com a Segunda Guerra Mundial, esse conteúdo, esse conhecimento, ele vai ficar meio que perdido aqui. Ele não vai conseguir se conectar. E aí, se ele não conseguir se conectar, não acontece C. O que é esse elemento C que eu deixei por último aqui? Esse C é a consequência dessa junção do conhecimento novo com o conhecimento prévio. Você já deve imaginar o que é, né? C representa o quê? Representa a aprendizagem em si. E aí o que acontece? Se eu estou estudando Segunda Guerra Mundial e eu não tenho pré-requisitos, se o meu conhecimento dessa aula, dessa leitura que eu vou fazer sobre a Segunda Guerra Mundial, não consegue se conectar em lugar nenhum, então vai ser muito difícil aprender. Por quê? Porque me falta essa base. Então, esse conhecimento novo aqui, ó, ele só vai conseguir ser assimilado se antes disso ele tiver com quem se conectar, com alguma coisa que tenha sentido e significado, com algum conhecimento que tenha uma relação semântica com isso. Então, se eu quisesse aprender o que é a Segunda Guerra Mundial, eu precisaria primeiro entender o que é uma guerra. Beleza? Ah, então tá, entendi o que é guerra, ok? E eu preciso entender agora que existem guerras ao longo da humanidade, ok? Eu preciso entender que já existiu uma Primeira Guerra Mundial que envolveu esse e esse país, esse e esse grupo de países, ok? Eu preciso entender que essa Primeira Guerra Mundial aconteceu dessa data para essa data e tarará. E aí, quando eu começo a ter esses conhecimentos que vieram antes, que são pré-requisitos, aí eu consigo ter substrato, eu consigo ter base para conectar esse conhecimento novo sobre Segunda Guerra Mundial. Então isso aqui consegue se conectar e fazer sentido. E aí de repente eu começo a entender que lá na Segunda Guerra Mundial foi utilizado um outro recurso, as tropas tinham rações para alimentação, não sei o que, isso já se relaciona lá com biologia. E eu fico sabendo sobre as câmaras de gás, de extermínio, que se relacionam com conteúdo de química. E aí isso se relaciona com alguma questão geopolítica. E aí eu relaciono isso com geografia e por aí vai. Então, na medida que eu vou associando e conectando esse conhecimento novo àquilo que eu já sei, aí esse conhecimento novo vai fazendo sentido. Então, por isso, conhecimento precisa de conhecimento. É por isso que você passa na tua jornada educacional pela educação infantil, pela educação, né, pelo ensino fundamental 1, pelo ensino fundamental 2, pelo ensino médio, e aí depois você usa tudo isso que você tem de base para chegar no ensino superior. E aí, à medida que você vai ficando mais sábio, que você vai aprendendo, você vai criando essas conexões. E é por isso que é importante você ter bagagem e repertório cognitivo. Isso vai facilitar a aquisição de mais conhecimento. Ou seja, traduzindo isso, né? Quanto mais você sabe, ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, mais fácil é você
aprender. Então, basicamente, aquilo que você sabe promove a tua aprendizagem. Aquilo que você sabe favorece a aprendizagem de novos conteúdos, inclusive aquilo que você não sabe. Então, quanto menos eu sei, mais difícil é aprender. Porque se de repente eu não sei nada sobre guerra e Primeira Guerra Mundial, fica difícil aprender alguma coisa sobre Segunda Guerra Mundial. Lá em biologia, se eu vou estudar, por exemplo, o grupo vegetal das angiospermas, sem saber antes que existe, né, que existem as briófitas, as peridófitas e as gimnospermas, pô, vai ficar difícil saber o que são angiospermas. Lá em matemática, se eu quiser aprender uma equação de segundo grau, eu preciso saber antes o que é uma equação e também uma equação de primeiro grau. Então, eu sempre tenho pré-requisitos que garantem a minha aprendizagem ou não, certo? Por isso que conhecimento precisa de conhecimento. Por isso que quanto mais você conhece, mais fácil é aprender, ok? E isso tudo se relaciona aqui com a tua rotina de estudo nesse primeiro ponto, a importância das revisões. Para começar, quando você aprende uma coisa nova, essa memória que você cria no teu cérebro, ela tem ali um prazo de validade. Então vamos dizer que todas as memórias têm um prazo de validade. Vez ou outra você vai esquecer aquilo que você já aprendeu. As memórias só são eternas quando elas têm ali talvez uma relação emocional, né? Traumas, coisas muito boas, coisas que te emocionaram, ou coisas que você repetiu demais, certo? Então, aquilo que tem alta taxa de repetição ou alta valência emocional costumam ter um prazo praticamente ilimitado. Agora, conteúdos que você estuda vez ou outra na sua vida, você tem uma tendência a esquecer. Então, a importância das revisões nessa história é fazer o quê? É manter todo esse conhecimento aqui, ó, conectado entre si e manter essas conexões todas vivas entre si. Porque repara, isso tudo aqui, esse teu conhecimento, esse teu saber, isso tudo aqui é baseado em quê? Em cérebro, em neurônio. Então, cérebro é uma coisa biológica, uma estrutura biológica, um órgão. Neurônios são células. Então, tudo isso aqui tem custo energético. O teu cérebro gasta energia, gasta molécula, utiliza células para manter uma memória viva. Então, para o teu cérebro, não é interessante manter uma memória viva quando ele não vê sentido naquilo, quando ele não vê utilização para aquilo. E aí vem a importância das revisões. Uma revisão, ela vai servir para quê? Para fazer isso aqui, ó, para fazer a manutenção desses conhecimentos prévios. Então, quando você faz revisões, a gente tem o quê? A gente tem um estímulo para manter esses conhecimentos prévios vivos e garantir que esses conhecimentos prévios que eu já estudei e já aprendi tenham a capacidade de quê? De sustentar esses conhecimentos novos. Então, a revisão é tão importante quanto o estudo. E isso é um erro, né, muito comum entre os estudantes. Muitos estudantes se preocupam só em estudar conteúdo novo, mas esquece que tem que cuidar do conteúdo antigo. Então, tudo aquilo que você já aprendeu sobre matemática vai ser importante você manter através de revisões para você continuar aprendendo conteúdos novos de matemática. Por que tanta gente tem problema com matemática no ensino médio, por exemplo? Porque as pessoas estudam, aprendem na verdade, né? Alguma coisa de matemática básica lá no ensino fundamental e não fazem revisão. Então, se eu aprendi lá, por exemplo, um conteúdo 1, o conteúdo 2, o conteúdo 3, o conteúdo 4, esses 4 conteúdos, eles vão ser necessários para eu aprender o conteúdo 5. E, se por acaso eu esqueci o conteúdo 2 e esqueci o conteúdo 4, isso vai ser uma lacuna que pode dificultar a aprendizagem do conteúdo 5. E é por isso que o mesmo conteúdo pode ser muito fácil para o Pedrinho e muito difícil para o Joãozinho. Porque o que acontece? Quando você aprende uma coisa nova, quando você assiste uma aula, quando você lê um texto, não é só o teu cérebro que está pegando aquele conteúdo. Na verdade, é você inteiro. É o Pedro que está lendo, é o Pedro que está aprendendo, é o Joãozinho que está lendo, é o Joãozinho que está aprendendo. E quando você né, tenta aprender alguma coisa, o que você usa? Você usa toda a tua história. Tudo aquilo que você sabe e tudo aquilo que você não sabe, os filmes que você já assistiu, as conversas que você já teve, os livros que você já leu, tudo isso, né, cria uma base
que pode ser maior e mais completa, maior e mais complexa, e tudo isso cria uma base que permite você assimilar ou não esse conhecimento novo. Por isso, então, é tão importante manter as revisões em dia, certo? Quando você tem revisões, você garante o quê? Que aquele primeiro conteúdo aqui está lá, vivo na tua memória. Esse segundo conteúdo, esse terceiro e esse quarto também. E é graças a isso, a esse conhecimento que você gradualmente acumulou, é graças a isso que você consegue aprender o conteúdo novo. E às vezes, por conta disso, para um estudante, um conteúdo pode ser fácil e para outro estudante, um conteúdo pode ser difícil. O mesmo conteúdo. Por quê? Porque pode ser que o Joãozinho tenha todos os pré-requisitos e o Pedrinho não. Pode ser que alguém saiba matemática básica e outra pessoa não. E por isso aprender uma matemática um pouquinho mais avançada pode ser tão difícil, tá? Então, em primeiro lugar, você tem que ter essa noção de revisão. Revisão é importante para garantir essa estrutura de base para você continuar aprendendo. E eu coloquei aqui em destaque uma revisão de retomada. O que é uma revisão de retomada em especial? A revisão de retomada é aquela revisão de 5 minutinhos que você faz para se preparar para aprender um conteúdo novo. Então, digamos que você tem uma aula hoje ou amanhã, ou digamos que você vai ler um capítulo de estudo de um conteúdo novo, que nesse caso aqui é o capítulo 5. Esse daqui é o conteúdo novo. E se o meu conteúdo novo, que eu ainda não sei, ele depende do conteúdo prévio para se ligar, para se conectar, para fazer sentido e ter significado, o que eu faço aqui para garantir que esse conteúdo novo seja bem aprendido? Eu faço uma revisão desse conteúdo prévio. Ou seja, eu pego ali as minhas anotações de estudo, que eu tenho, por exemplo, guardado, do conteúdo 4, do 3 e do 2, pelo menos, né? Eu sempre recomendo para os meus alunos que pelo menos revisem os 3 últimos conteúdos antes do conteúdo novo. E aí, se você tem uma aula daqui a pouquinho, no início da aula você pega, enquanto o professor está ali se organizando para dar aula, você pega teu caderno e faz uma releitura rápida do conteúdo 4, 3 e 2. Ou então, se você vai ler, por exemplo, o capítulo 5 do livro, pega o resuminho que você tem do capítulo 4, 3 e 2 e faz uma releitura rápida. Para quê? Só para relembrar, reforçar e resgatar esses conhecimentos prévios. Dessa forma, vai ficar muito mais fácil aprender o conteúdo novo, tá? Então, esse aqui é um primeiro ponto. A importância das revisões e, no caso, a revisãozinha de retomada que você faz em 5 minutinhos no máximo antes de começar um conteúdo novo. Ai, Thiago, eu escutei por aí que toda revisão precisa ser ativa, tem que ter recordação ativa, alguma coisa assim. Realmente. Mas essa revisãozinha de retomada, ela tem outro propósito, outro objetivo. Então, não tem problema você fazer essa revisão de retomada fazendo releitura simples e passiva, tá? A releitura simples e passiva de conteúdo, né, de resuminho pronto que você tem, é suficiente para gerar um benefício na hora de estudar e aprender um novo conteúdo, tá bom? Isso é um primeiro ponto. E um segundo ponto, eu deixei aqui registro de estudo. O que é isso? Isso aqui é uma recomendação que eu faço para você, estudante, que é o seguinte, ó. Toda vez que você tiver uma coisa para estudar, um conteúdo, seja da escola, do cursinho, da faculdade, é importante você manter um registro dessa caminhada toda, dessa jornada. E esse registro envolve o quê? Eu recomendo que você escreva ali, pelo menos, ó, no seu caderno, uma tabelinha, colocando lá a data que você teve aula, a disciplina em si, dentro dessa disciplina, o conteúdo, e com isso você já tem ali uma noção básica. Então, digamos que lá no dia 10 de outubro eu tive aula de biologia e o conteúdo foi mitose. Aí lá no mesmo dia 10 de outubro eu tive aula de matemática e o conteúdo foi equação do segundo grau. Lá no dia 10 eu também tive aula de português e o conteúdo foi classe gramatical. Então eu vou registrando. O que vai acontecendo? Na medida que eu vou registrando os conteúdos que eu já tive aula, que eu já estudei, eu tenho agora uma base do quê? Daquilo que eu já vi. E aí, com isso, se eu fizer um registro desse jeitinho simples, né, com data, disciplina e conteúdo, eu consigo, né, fazendo isso no meu caderno, por exemplo, eu consigo ter uma noção de toda a minha jornada de estudo e aprendizagem. Eu posso fazer esse registro
por data, misturando as disciplinas, posso fazer um registro só para biologia, outro só para matemática, outro só para física, outro só para direito constitucional, outro só para psicologia cognitiva, enfim, qualquer matéria que você estude. E aí, com esse registro, o que eu ganho? Eu ganho uma facilidade na gestão e na programação dos meus conteúdos. Então, na hora de fazer minhas revisões, por exemplo, eu preciso saber, dentro da minha programação de conteúdo, o que foi que eu já vi. Então, se eu tiver, por exemplo, um registro desse aqui só para biologia, digamos que lá eu tenho as minhas datas da disciplina de biologia e aqui eu tenho o meu registro de conteúdos. Aí eu tenho lá várias datas que eu estudei ou então tive aula de biologia. E aí eu vi lá que eu tive aula sobre princípios da bioquímica, aí eu entendi o que é uma célula, aí depois na outra aula eu vi alguma coisa sobre núcleo celular, aí depois na outra aula eu vi sobre mitose. Digamos que hoje eu tenho uma aula nova sobre meiose. Meiose, nesse caso aqui em biologia, seria o conteúdo novo. E aí o que eu tenho que fazer? Se eu tenho tudo isso aqui anotadinho, registrado, eu consigo saber que para eu aprender esse conteúdo aqui, é importante fazer o que antes? Fazer uma retomada, uma revisão, pelo menos de mitose, núcleo e célula. Isso vai me ajudar a entender o conteúdo novo de meiose. Ou então, se eu fizer as minhas revisões de semana e final de semana, eu consigo ter noção, né, do que foi que eu estudei de biologia essa semana, semana passada e semana retrasada, por exemplo. Isso tudo pode facilitar a minha vida na hora de fazer as minhas revisões. Então, estudante, o que eu queria te mostrar nessa aula é que, diante das revisões, diante das retomadas e dos registros de estudo que você tem, você consegue gerenciar melhor a tua rotina, consegue ter mais consciência dessa aprendizagem que você já tem, consegue ter uma percepção melhor daqueles conhecimentos que você tem, que são os conhecimentos prévios, e sem dúvida, mantendo isso em vista, mantendo isso vivo, mantendo isso num esquema de revisão, você vai ter uma facilidade muito maior para seguir aprendendo novos conteúdos. Tá? Então, por isso, conhecimento precisa de conhecimento. Para você aprender uma coisa nova, essa coisa nova tem que ter onde se conectar. E é por isso que algumas coisas são mais fáceis e outras são mais difíceis, tá bom? Então, estudante, eu queria te dar essa consciência, por quê? Porque eu entendo que por meio disso você entende todo o teu processo de aprendizagem. E é sempre importante lembrar, quando você conhece o processo, como por exemplo aqui, você entender esse processo que envolve o seu conhecimento, conhecer o processo te dá qual benefício? Ele pode transformar o processo, tá? Então, se eu conheço o processo de geração e aquisição de conhecimento, eu posso transformar e melhorar esse meu processo de aquisição do conhecimento. E esse foi o objetivo desse vídeo. Espero ter te ajudado e a gente se vê por aí numa próxima aula.